Bem, eu espero que seja desta. Ou seja, já percebeu que as falhas não têm nada a ver comigo, não é? Tem a ver com o Facebook. Nos últimos dias têm sido problemas de som. Hoje ainda não sei se estou a chegar bem. Olha, Fábio, muito obrigado. Parece que está a chegar tudo bem agora. Som também? Aquilino, som? Muito bem. Hoje parece que está a chegar tudo bem. Ontem tive uma série de pessoas que me solidarizaram com a molha que eu apanhei. Muito obrigado. Ainda não estou doente. Mas também tive uma série de pessoas que me escreveram a dizer, sei lá, conta lá aquela história que te passei a dizer sobre o António Costa. É muito simples. Não é história nenhuma. É apenas uma mera análise. Eu não sei se reparou, mas no debate quinzenal desta semana houve uma altura em que o Dr. Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, questionou António Costa sobre a história do lapso de Pedro Cisa Vieira em ter-se libertado da função de gerente da empresa imobiliária quando foi para o governo. E o Primeiro-Ministro disse-me a certa altura assim, olha lá, toda a gente comete lapsos na vida. Nunca cometeu, ainda bem. Mas depois vira-se assim, olha, até eu os cometo. Por exemplo, eu até me esqueci de entregar a tempo a minha declaração patrimonial ao Tribunal Constitucional. Isto é de topo. Ou seja, todos aqueles que dizem que António Costa é talentoso, eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu acho que ele é mais do que talentoso. Ele é talentoso e habilidoso. Habilidoso, entre aspas. E eu vou lhe dizer porquê. Repare, você tem dois problemas. Um problema grave, que é o Primeiro-Ministro não ter entregue do Tribunal Constitucional a tempo aquela alteração patrimonial resultante dos 45 mil euros de mais-valia na compra do imóvel. Eu até acho que eu, se fosse da Century 21 ou da Remax, fazia um anúncio a dizer assim, até um político consegue ser um premium reseller. Está a ver? Vá, o pessoal da Remax da Century 21, se precisarem de ideias, falem aqui com o G, está bem? Falem aqui com o G. Bom, mas enfim, deixando aqui a piadinha à parte, há dois problemas. Este, de declarar a mais-valia do imóvel. E depois o outro de Cisa Vieira. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Cisa Vieira é o menor deles todos. O grave é de António Costa. Porque ele não entregou a alteração de uma situação patrimonial e mais. Aquela forma como aquilo foi feito é, no mínimo, eticamente duvidoso. Mas agora repara. O Primeiro-Ministro pega num problema menor e enfia o problema grande dele pelo meio. Ou seja, embrulha o problema grande com o problema menor. Porreiro, pá. Eu acho que isto aqui não é apenas talento, é habilidade. Fantástico. Já reparou, hoje é sexta-feira, eu estou cheio de energia e feliz a partir de hoje podemos descansar um bocadinho. Bem, então vamos lá à marmelada dos preços dos combustíveis. Eu tenho visto por aí muito disparate nos últimos dias. Que não sei quê, não sei das quantas, e as gasolineiras, e as marcas que vendem combustível, isto é uma vergonha. Oh, meus senhores, estão indignados? Atirem-se ao governo, pá. Não é às gasolineiras. Sabe porquê? Bem, vamos lá à história inicial. Na segunda-feira, o preço dos combustíveis vai aumentar pela décima semana consecutiva. Explicação: o preço do petróleo está em alta, o preço das ramas. Mas, pelos vistos, não é só o preço das ramas, é o preço dos refinados que também está a aumentar. Bem, isto é inevitável. Quando o preço na fonte aumenta, o preço no consumo também está a aumentar. Portanto, montante, jusante. Isto é inevitável. Agora, a questão é que muita gente diz assim, já comparou os preços de Portugal com os preços ali ao lado de Espanha? Eu sei disto, vivi durante muitos anos na fronteira e quando vou à fronteira ainda ver familiares, vou a Espanha pôr gasóleo e gasolina. Sim, eu vou! Sim, porque eu não quero pagar os impostos que pago aqui, nessa altura eu vou. Bem, agora veja uma coisa. O que é que você tem a dizer sobre isto? Pá, estes tipos de gasolineiras são os gananciosos? Nada! Os gasolineiros estão a fazer o seu papel. O problema é o imposto, homem. É o imposto. Lembra-se da declaração do outro? It's the economy, stupid. Aqui é a mesma coisa. Aqui é o imposto. Bem, então vamos lá tentar perceber um bocadinho esta história do imposto. Em 2016, mal tomou posse, o governo decidiu aumentar o ISP.
imposto sobre os produtos petrolíferos. E o secretário de Estado, Rocha Andrade, aumentou em 6 cêntimos. Teve a distinta lata de dizer: admito, repare, admito, não é admitimos, não é governo, ele falou em nome próprio. Está a ver? Esta malta cheia de si e tal, chega ali e tem os coisas todos na mão e admito aumentar o imposto se o preço das ramas baixar. Bem, mas nessa altura o governo prometeu rever trimestralmente, ou seja, de 3 em 3 meses, o valor do ISP. Foi o que fez? Não. E agora, o que é interessante nisto tudo é que a malta, em vez de utilizar a cabecinha e pensar assim: bolas, pá, isto não é um problema das gasolineiras, é destes fulanos que estão aqui, que prometeram, não estão a cumprir, estão-se a atirar às gasolineiras. Bem, mas para você não perceber inteiramente o problema, vamos ao segundo ponto da conversa de hoje. É que a uma certa altura, ontem, no Parlamento, alguém decidiu questionar esta história dos combustíveis. Para já a frase da semana, de Pedro Mota Soares: se há alguma coisa em que somos todos centeno, é quando vamos ao combustível meter gasolina ou gasóleo. Eu acho que é brutal. De facto é verdade. Olha, não me tinha ocorrido, dou os parabéns a Pedro Mota Soares. Bem, mas a certa altura, ontem, o secretário de Estado, Mourinho Félix, aquele que quer ser Ministro das Finanças, não é? Quando o Centeno for para Ministro das Finanças europeu, dizia que isto de aumentar impostos sucessivos, assim como quem quer dar cá a palha, acabou. Isto mexer nos combustíveis só com uma reforma fiscal. Espera aí, este indivíduo só diz disparates, quer dizer. Então em 2016, quando o Governo aumentou o ISP, também houve uma reforma fiscal. O Sr. Secretário de Estado, tenha juízo. Bom, primeiro ponto. É verdade ou não, o Sr. Secretário de Estado, que o Governo prometeu mexer no ISP todos os 3 meses? Então o senhor muda agora isto. Era de 3 em 3 meses, agora é quando há uma reforma fiscal. Segundo disparado. Bom, mas vamos para o terceiro. É que ele diz assim: Portugal decidiu subir o ISP, imposto sobre os produtos petrolíferos, para pôr ao nível de outros países. A sério? Então explique lá porque é que nós temos 26 cêntimos de diferença na gasolina, no preço da gasolina de Portugal e Espanha. É porque a Espanha tem o mesmo nível de ISP que nós. Bem, a nossa frente estão a Suécia, a Dinamarca, aqueles países muito preocupados com a questão ambiental, está a ver? Não há muitos mais. Bom, vamos ainda a um outro ponto. É que o senhor Secretário de Estado tem a distinta lata de dizer que isto de aumentar os impostos excessivamente acabou. Ah, é? Então vamos lá, ó senhor Secretário de Estado, desculpe lá. Lembra-se da conversa que eu fiz aqui ontem? Da entrevista do camarada Pedro Nuno Santos? Sim, aquele de: se não pagarmos, os bancos alemães estarem meio das pernas. Eu nunca mais vou esquecer disto, Pedro. Nunca mais vou esquecer disto. Isto define a qualidade de um governante, hein? De um político. Bem, fui eu que disse: taxas sobre as energias renováveis não é assunto encerrado. Fui eu. Ou seja, também há uma reforma fiscal aqui para dizer isto. Você já viu? Esta rapaziada não tem 2 dedos de testa. É que cada um diz o seu disparate. Vem o Pedro Nuno Santos, já estávamos habituados, não é? Desde a história dos alemães terem uma das pernas, já estávamos habituados. Agora, o secretário de Estado das Finanças dizer um disparate destes. Oh, meus senhores, porque é que não são honestos? Eu vou-lhe dizer porque é que eles andam com estas tretas todas. Bom, eu ontem fui ver uns dados da Autoridade Nacional dos Combustíveis. Então, onde é que está aqui? Primeiro ponto. Sabe quanto é que o Governo foi buscar este ano, no primeiro trimestre do ano, só no ISP? 813 milhões de euros. Isto é um aumento de quase 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Está a ver porque é que esta malta anda aqui com semântica e anda a mentir para não mexer no imposto? Já agora, para os distraídos que estão desse lado, a sério, façam uma manifa à frente do Ministério das Finanças. Não andem a chatear as gasolineiras e já agora aproveito para dizer que não pagam rigorosamente nada para estar a dizer isto. Está bem? Bem, o ISP representa 47 cêntimos do preço total que você paga pelo litro de gasóleo. E já agora, se você anda na gasolina,
representa 45,9%. Bem, se você juntar o ISP aos outros impostos alcavalitados, palavra árabe, alcavalitados, no preço do combustível, são mais de 50% de cada litro, pá. Então diga-me lá uma coisa, porquê é que está aí com tangas a insultar as gasolineiras? Insultem os governos, pá. Esta malta é que não tem vergonha. Portanto, faça manifes, faça, mas faça à frente do Ministério das Finanças, não é? Ou então rodeie o Primeiro-Ministro, atenção, não é a claques. Não estou a sugerir isso. Rodeio o Primeiro-Ministro quando ele anda a ir a fazer folclore pelo país e diga assim: Sr. Primeiro-Ministro, já reparou? 46% do preço da gasolina, 38% do preço do gasóleo. Você não acha que isto é uma vergonha? E que devia baixar isto? Está a ver onde é que você deve canalizar a sua zanga e a sua frustração? É para esta malta. Eles é que são responsáveis por isso. Bem, sigamos para bingo, que isto já se faz tarde. Este era o terceiro ponto, como reparou, da história da reforma fiscal e o nosso querido Estado de Mourinho Félix. Bom, vamos para o quarto ponto, que já houve uma série de sportinguistas que escreveram ontem à noite. Eu peço desculpa a voltar a isto, mas isto tem uma componente económica fundamental, económica e financeira, que dizia assim: sei lá, você já viu que isto está a Assembleia Geral Extraordinária, pá, isto não vai complicar as coisas? Bem, desculpem lá, ou a gente quer democracia ou não quer democracia. Se os estatutos prevêem aquilo, e dá aos órgãos sociais do clube a possibilidade de fazer aquilo para clarificar a situação, sim, agora há uma coisa clara, porque quem me escreveu dizia assim: olha, temos um problema de gestão, temos um empréstimo obrigacionista que está a chegar ao fim, não há dinheiro para o pagar, qual é que dizia mais? Olha, e as compras e as vendas que o clube tem de fazer? Pois é, mas isto tem que ser pensado a horas. E já agora, isto é assim, lembra-se da anedota do papagaio que vinha no avião? E assim, estava a ser mal educado para com os assistentes de bordo. E às tantas ela chateia-se e vai ao comandante e diz assim: olha lá, ó Sr. Comandante, aquele rapaz ali, deve estar, veja lá se resolve o problema e tal. E ela vai resolver o problema. Quem estava ao lado olhou para o papagaio e disse: pá, vou também ser chato. Então o gajo é chato. E ela vem trazer tudo e mais alguma coisa, começa a ser chato também. E a senhora assistente de bordo vai ao comandante: olha lá, agora é mais o tipo ao lado. Epá, abra a porta e tira os gajos por ali abaixo. E ela assim faz, abre a porta do avião e atira o papagaio e o passageiro do lado. Quando os tipos veem queda livre, o papagaio começa a bater as asas e assim para o tipo do lado: olha lá, tu sabes voar? Epá, eu não. Epá, então se não sabes voar, foste muito mal educado. Ou seja, meus amigos, se não se quer situações destas, é preciso precavê-las. Ou mesmo é dizer, não se pode andar a insultar jogadores, dirigentes e fazer disparates e depois não esperar que haja uma reação de sócios, que haja uma reação de outros órgãos sociais. É óbvio que o Sporting tem um problema. E vou-lhe dizer mais. Isto, no estado em que está a ficar, com eu não me demito para aqui, eu faço isto, eu faço aquilo, eu acho que o clube vai ter um problema grave e sério, no meio das investigações todas. Ontem, o Correio da Manhã falava em manchete em 4 milhões de luvas a serem investigadas. Bom, mas isto também deixe-me dizer-lhe, isto de investigações de clubes é tudo a mesma coisa, não se safa ninguém. Já perceberam ou não, fofinhos, que depois põem-se para aqui a chamar nomes por causa das clubites? Já agora, hoje o Correio da Manhã volta à história, porque diz que, enfim, ali havia dinheiro para pagar. Bom, está a ver o problema? Ou seja, quem me escreveu, preocupado com estas coisas todas, que é um sportinguista genuíno, devo dizer, e correto e educado, tem toda a razão. Mas repare, isto precaver-se a tempo. Agora, não é fazer todos os sorrisos disparados das últimas semanas para dizer assim: olha, afinal, olha, a situação se criou. Pois pode. Mas ainda é que pensar nisto antes. Não é quando chega uma situação destas. Bem, quinto ponto, lá temos que voltar de novo à saúde. Eu já apurei mais dados, não é só em relação a Santa Maria. Já agora, Padre Ricardo Pinto, que nos costuma ver, padre da paróquia de Mateus, em Vila Real, porque eu tenho muito apreço. Isto é para si. O padre é capelão do Hospital de Vila Real e também de Lamego. Olha, que é para ver, concretizar algumas coisas que andamos a falar na saúde nas últimas semanas. O DN diz hoje em manchete, o DN, não sou eu, diz que o IPO de Lisboa não consegue fazer exames a todos os doentes que tiveram cancro. Bem, eu como já estou farto de apelar aos polfinhos que há 5 anos faziam cordões à volta da matinal da Freire da Costa e coisas do género, que se atiravam, choravam baba e ranho, contavam histórias inacreditáveis sobre quem não tinha acesso à saúde, não sei o quê, como eu estou farto de apelar essa malta,
que agora está caladinha que nem ratos. A única coisa que me falta é apelar ao Sr. Presidente da República e perguntar assim, ó Sr. Presidente da República, o senhor não tem vergonha? Esta é a pergunta para o professor Marcelo Rebelo de Sousa. O senhor não tem vergonha? É que anda a falar de tudo e mais alguma coisa. Ainda ontem, antes de ontem, eu ouvi-o dizer que estava de acordo com a política social do Governo. E isto é política social, Sr. Presidente da República. Isto é política social. Saber que um IPO não tem forma de fazer exames a quem teve cancro. Isto é uma vergonha. Não há outro nome. E o Sr. Presidente da República, que anda para aí a dar afetos por todo o lado, precisava dar, era um chega para lá, ao Ministro da Saúde e ao Ministro das Finanças e ao Primeiro-Ministro. Um chega para lá, está a ver como dizem os brasileiros. Diz assim, ó meus amigos, vocês acordem, deixem-se lá de pregar tangas ao país que está tudo bem com a saúde. Deixem-se lá de pregar tangas ao país que isto não sei o que é transitório. Como dizia o Ministro das Finanças antes de ontem sobre Santa Maria. Não é nada transitório, esta marmelada dura há anos. E não me venham com as tangas não sei o que antes é o Governo anterior. Já passaram 2 anos e meio. E já agora não houve governo anterior, houve gestor de insolvência em Portugal. Eu ainda hoje não sei qual era a política de governo. Sei qual era a política da Troika, mais nada, porque deixaram o país na bancarrota. Valia a pena a gente acordar para isto. E valia a pena o Sr. Presidente da República, não é que anda para aí a passear, a fazer as coisas mais engraçadas e giras, lembrar-se destas coisas. Isto é uma vergonha. Um IPO. IPO, não é um hospital normal, não ter dinheiro para fazer exames a quem teve cancro. Isto é ao nível do terceiro mundo. E desculpe lá, comecei esta brincadeira a gozar e a brincar, mas aqui não há brincadeiras. Isto é uma coisa muito séria. Bem, eu vou ficar por aqui, quero pedir desculpa pelos problemas de imagem que houve no início, só lhe quero dizer que ontem não houve think tank porque houve problemas de som. E, portanto, não queria estar a sujeitá-los a há som ou não há som. Já está tudo resolvido e, portanto, knock, 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 não é madeira, mas é cimento. Vamos ter o think tank hoje, por volta das 18h30, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Durante o dia, se calhar, ainda lhe vou fazer uma surpresa. Bem, esteja atento. Muito obrigado por estar desse lado. Não se esqueça de pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Até logo!